Agora sim, boas-vindas a todos vocês e vamos agora conhecer um pouquinho da aula de hoje, em que eu vou desmistificar todas as crenças que vocês tinham a respeito de comunicação, produto, posicionamento. Nessa aula inaugural, eu quero mostrar para vocês a potência que a nossa comunicação tem, porque, gente, a gente não usa a voz como deveria e poderia, e aí a gente perde negócios, a gente perde contratos, a gente perde oportunidades, porque a gente não sabe usar de forma estratégica uma das melhores e mais potentes habilidades que a gente tem. Saber fazer conta é importante? É. Conhecer de história, geografia? Até é. Química, dependendo da sua área, é muito importante todos esses conhecimentos, que são conhecimentos muito tácitos, são conhecimentos técnicos, aquele conhecimento que não tem como, 1 mais 1 vai ser 2 e ponto final. Exceto quando a gente tem que usar aquelas fórmulas de Bhaskara aí, deixa essa história para depois. Mas o ponto é, quando a gente está falando de comunicação e oratória, a gente está falando sobre uma potência, porque é uma ferramenta que vocês vão usar e ela simplesmente vai explodir o seu cérebro. Por quê? Quando você se posiciona falando, o ato de falar já é o posicionamento. Quando você expõe as suas crenças, os seus valores, aquilo que você realmente pensa, você gera uma onda, um movimento. As pessoas que estiverem ali pela praia, elas podem se conectar com você. Elas podem gostar da temperatura da água, do movimento, mas algumas pessoas vão sair dali, porque elas vão falar: ih, essa água está gelada, esse mar mexe demais, e tá tudo bem. Quando a gente fala de comunicação e posicionamento, a gente está falando sobre essa capacidade de atrair as pessoas e nos conectarmos com elas. Porém, existem pessoas que simplesmente vão sair da nossa vida. Eu costumo brincar que, graças a Deus, pode levar, Senhor, porque são as pessoas que não têm a ver com o nosso propósito. Mas muito além desse lado mais esotérico, espiritual, de falar de propósito, eu quero falar de negócios. Todas as vezes que a gente se posiciona, a gente ativa a nossa potência comunicativa. Então, quando você vai para uma oportunidade, você pode ficar quietinho, sentado, você pode ser estratégico de ponta a ponta. Por exemplo, você vai a um evento, você escolhe a melhor roupa, os melhores acessórios, o melhor perfume. Você chega cedo para escolher onde você vai se sentar. Você já chega olhando, fazendo uma visão mais sistêmica do ambiente, conectando as pessoas, entendendo com quais pessoas você vai fazer network? Será que você simplesmente vai para pegar a energia e o conteúdo? Não, gente. Em qualquer ambiente que você estiver, você precisa se posicionar estrategicamente. Para quê, Mônica? Para que você possa fazer mais vendas, para que você possa se conectar com mais conteúdos, para que você possa vender os seus produtos, fechar parcerias e projetos grandiosos. Todas as vezes que eu fechei bons produtos, bons projetos, foi porque eu me posicionei. Mas nem sempre foi assim, porque na maioria das vezes eu estava lá, escondida, largada, no meu canto, que eu achava, era minha crença, tá, gente? Eu achava que ser boa já era o suficiente. Não, eu vou ficar quietinha. Em algum momento, um anjo divino vai descer aqui na Terra e vai mostrar para o meu chefe que eu sou a profissional mais top dessa empresa, ou entre as mais top, e ele vai me reconhecer, vai me dar uma promoção, vai me dar uma oportunidade de mudança de cargo. E, gente, isso não acontecia. E não acontecia porque eu estava na energia errada, eu estava na energia da vítima. Por isso, uma das primeiras coisas que a gente vai falar hoje é sobre a mentalidade. Sem mentalidade, você não vai ter uma comunicação magnética. E a comunicação magnética, ela é um combinado de elementos. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Então, assim, o que que é, Mônica, uma comunicação intencional e de impacto? Vamos separar as letrinhas? O que que é comunicação? É o momento que a gente conversa. É um momento em que eu transmito uma informação e eu quero que ela gere um resultado. Comunicação. Ação é uma palavra de ordem, de movimento. Então, não adianta eu entregar o conteúdo e não gerar um resultado. Isso só vai acontecer quando eu entrego o conteúdo e, junto com ele, a ação acontece. Da minha parte para o outro e do outro para mim.
que é importante também quando a gente fala de comunicação? Quando a gente está falando de comunicação, um ponto crucial que a gente precisa falar é justamente o que o outro vai entender. Na maioria das vezes, a gente fala, mas eu já dei a mensagem, eu já entreguei, eu já falei o meu conteúdo. Ok, você já fez metade do caminho, só que é sua responsabilidade garantir que o outro lado compreenda e faça alguma coisa com essa ferramenta, com essa informação, com esse dado que você entregou. Então, a comunicação é isso. O que é intencional, Mônica? Intencional é quando eu arquiteto na minha cabeça quais são as possibilidades, eu planejo. Então, eu vou ser intencional, eu vou num evento em que geralmente as pessoas usam tons neutros. Ah, eu vou usar a cor que mais vai me destacar. Ou é um evento que vai todo mundo colorido. Aí eu vou escolher um tom que valorize, mas que eu chame a atenção de repente por ser uma pessoa que não está usando tão colorido, que está mais monocromático, com elementos e acessórios que vão falar sobre o que eu quero falar. Então hoje eu estou sendo super intencional. Estou de unhas vermelhas para transmitir força, credibilidade, feminilidade. As unhas estão um pouquinho mais compridas. Isso faz com que eu demonstre um apelo mais feminino, de mais cuidado. Mônica, a curtinha não dá o mesmo resultado? Calma. Não é o excesso, nem curta demais, nem grande demais. O segredo é, o que você quer comunicar? Eu quero comunicar elegância. Então, as minhas unhas estão compridas, mas não vai ser aquela unha super comprida, porque chama muita atenção para a mão. Eu não quero, eu sou uma comunicadora, eu quero que as pessoas comuniquem com os meus olhos e com a minha boca. Mas calma que eu já vou falar sobre essa parte de corpo para vocês entenderem. Primeiro, eu quero mostrar o que é intencionalidade. Então, por exemplo, num evento, eu vou usar uma pulseira, um bracelete. Aqui é uma reunião de trabalho, é uma entrega de valor. Então, eu vou usar um relógio, porque o relógio ele fala mais de resultados, de assertividade. Quando eu escolho esses elementos para minha comunicação, e veja, eu estou com um tom neutro, a minha roupa não está super elaborada, estou com tecido fino, sofisticado, sim. Mas não é sobre os excessos, é sobre a escolha estratégica. Então, por exemplo, vocês vão perceber que na maioria das minhas aulas, dos meus conteúdos, eu prefiro um fundo mais neutro. Por quê? Porque eu quero que você preste atenção em mim. Eu posso usar espaços da minha casa que tem mais informação? Posso, mas aí você vai ficar se perdendo. Ai, o que será aquilo ali? Quero olhar. Quando vê, você já se perdeu. Então, às vezes, em alguns momentos da nossa comunicação, eu tenho que escolher um posicionamento mais intencional. Eu preciso escolher o que eu vou fazer. Então, por exemplo, para essa aula, as aulas, geralmente, eu só faço com fone. Hoje eu estou num ambiente que não tem ninguém em casa, eu posso gravar com o meu microfone, que a qualidade do áudio vai ficar muito melhor. Como essas aulas são gravadas e vão ficar na minha plataforma, a qualidade do áudio para essa aula é importante que seja melhor. Então, percebe como é sutil, mas ao mesmo tempo são os detalhes que fazem a diferença e a nossa comunicação é assim. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que está todo mundo acompanhando aqui, e depois vocês vão me comentando se está fazendo sentido ou não, o que eu quero que vocês pensem também? Já falamos de comunicação, falamos de intencionalidade, de impacto. O que é impacto? É chegar e causar, que nem a Anitta lá, usando aquela praticamente seminua? Será que é isso que a gente quer? O que está comunicando esse comportamento? Gente, a nossa imagem, ela é muito valiosa. E para destruir toda uma construção de imagem, bastam alguns segundos. Então, quando a gente vai se posicionar, a gente precisa se posicionar de forma estratégica. A gente precisa se conectar e fazer as escolhas de forma assertiva. O mais importante é a gente entender que eu quero causar o impacto como uma excelente profissional, como uma profissional que se qualifica, como uma profissional que se porta muito bem e que, além disso, ela consegue ali trazer dentro do seu contexto muito mais autoridade, credibilidade e também muita confiança. O que mais? Vamos agora falar sobre a comunicação intencional de impacto. Vamos falar agora sobre um ponto crucial. Mentalidade. Eu não vou ter uma mentalidade de sucesso se eu não tiver autoconfiança. A autoconfiança
O que que é isso, Mônica? Eu não tenho, eu sou insegura, tenho medo, tenho vergonha, eu tenho necessidade de aprovação, necessidade de aprovação. Eu não tenho merecimento. Falta merecimento. O que acontece? Quando a gente está na postura da vítima, da coitadinha, da pobrezinha, tudo deu errado, comigo não dá certo, poxa, mas o fulano me perseguiu a vida inteira. Gente, se eu fosse entrar nessa energia, a gente ia ficar aqui pelo menos umas 2 décadas só eu contando para vocês as desgraceiras que eu já passei na minha vida. Graças a Deus, eu entendi que a mentalidade de vítima, vamos colocar aqui, ó, vitimismo. Eu entendi que o vitimismo não ia me levar adiante, vitimismo. Eu entendi que o vitimismo não ia me levar adiante. Eu entendi que esse lugar não é o meu lugar, não é onde eu quero estar e não é onde eu estarei. E aí, quando eu tenho essa mentalidade e vem uma vozinha, e eu já vou explicar porque essa vozinha vem, essa vozinha, vocês não vão achar que é avó, né? É porque 95% das nossas decisões acontecem de forma irracional no subconsciente. Subconsciente. Ou seja, apenas 5% do que você decide está aqui no seu campo racional. Você tem consciência. A maioria das decisões, elas estão no subconsciente, estão armazenadas lá nas nossas memórias de longo prazo, elas são automáticas. É o que a gente chama aqui, ó, de piloto automático. O que é o piloto automático, Mônica? É quando eu preciso dirigir para algum lugar, quando eu vejo eu já cheguei no lugar e falo, nossa, nem lembro, não lembro do caminho. O nosso cérebro faz isso, por quê? Porque ele quer nos poupar, ele quer poupar energia, pensar e tomar decisões, e a gente toma mais de 35 mil decisões por dia, faz com que o cérebro gaste muita energia. A gente não tem capacidade humana, física, de decidir tantas coisas. Então, o que o cérebro faz? Ele coloca algumas coisas como operação padrão. Ele vai funcionar dessa forma de forma muito padronizada. Então, quando a gente tem esse entendimento que o nosso cérebro ele está o tempo inteiro no piloto automático e apenas 5%, a gente está consciente. O que acontece? Eu preciso acessar o meu lado inconsciente, porque é no inconsciente que estão as minhas crenças. Vamos trazer para cá. Estão as minhas crenças, bloqueios. E aqui, gente, quando a gente fala de crença, é como a gente funciona. Então, se eu falar para você, dinheiro dá em árvore, você teve um insight aí, você pensou. Isso é uma crença ou é uma realidade? Ah, não, dinheiro não nasce em árvore. Será? O dinheiro é feito de papel, papel é uma árvore que vem da celulose, então logo o dinheiro dá em árvore, sim. Se você pegar madeira e cortar madeira, você pode vender, pode fazer móveis, você pode fazer lenha. Você pode pegar as folhas da árvore, dependendo, para fazer telhados, para fazer construções. Então, assim, existem formas de você sim transformar aquela árvore em dinheiro. Mas a gente aprendeu que dinheiro não dá em árvore, e aí essa crença vai fazendo com que eu não me aproxime da prosperidade. E a aproximação da prosperidade, ela acontece quando? Quando eu tenho acesso a essa informação. Então, como que eu faço para quebrar uma crença? Eu mudo o ambiente, eu mudo as pessoas. Mudou o ambiente, mudou as pessoas, você vai estar exposto a novas situações. Se expor a novas situações. Quando eu faço isso, parece que você acaba movendo uma cadeia. Sabe quando a gente fala do efeito dominó? Quando você se posiciona, você empurra pedrinhas. Quando você fala, você empurra outras pecinhas. Quando você muda o ambiente, você empurra outras pecinhas. E você vai criando uma nova cadeia. Isso vai fazendo com que você acesse os 95%.
Por quê? O 5% é piloto automático. Vamos falar sobre mais uma coisa interessante aqui, 95, ó. 95% da população mundial, vou até em letras grandes, está em baixa frequência. O que é isso, Mônica? São as pessoas que ficam vibrando na dor, no medo, na insegurança, na vergonha. A vergonha é a mais baixa frequência que existe. É uma frequência de sofrimento, de dor, de angústia. Faz com que a pessoa fique depressiva, faz com que a pessoa não se conecte com o que ela realmente precisa fazer. E, gente, eu estou investindo alguns minutinhos a mais falando da mentalidade, porque se você não tiver uma mentalidade de um comunicador, de um empresário, de um empreendedor, na primeira negativa que você tiver, você vai cair. Na primeira paulada, no primeiro calote, na primeira situação controversa, você não vai conseguir se sustentar. Então, eu vou investir alguns minutinhos aqui iniciais nessa aula, porque é fundamental que vocês compreendam a potência que a nossa mente tem de realizar coisas novas e de nos sabotar. A mesma mente que cocria dinheiro, prosperidade, ambiência, lugares lindos, melhores comidas, melhores roupas, tal, 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 é a mesma que te sabota. Tá tudo aqui, tá tudo no mesmo lugar. Então a gente tem que saber quando dar forças para o nosso lado negativo e quando tirar forças dele, porque ele vai tentar ali. Ele não quer que você saia do piloto automático, lembra? Sair do piloto automático gasta energia. Seu cérebro não quer gastar energia. Então, se 95% da população mundial está em baixa frequência, eu já estou me descolando. As pessoas vão me achar louca, as pessoas vão me achar esquisita, mas as pessoas também podem me sentir mais magnética, porque no fundo, o que as pessoas querem? Vou anotar aqui. Querem a sua energia. Vou colocar em letra grande, porque isso daqui é poderoso. Energia. A pessoa não entra no seu perfil por entrar. Ela quer ver se ela consegue sugar alguma coisa que tem ali. Não estou falando sugar no sentido negativo. Às vezes tem, tá bom? Já passei por essa minha vida de meu Deus, com algumas situações que as pessoas realmente não me honraram. Mas a vida não é sobre mim, é sobre elas. Eu tô aqui crescendo, prosperando, mudando minha mentalidade, crescendo, expandindo meus horizontes. Se elas não querem, a vida é delas e tá tudo bem. Bom, vamos lá. Quero falar também ainda aqui sobre mentalidade. Se a gente está falando que eu tenho uma questão de falta de merecimento, de vitimismo, como eu saio disso? Volto para cá. Eu mudo meu ambiente, eu mudo as pessoas, eu me exponho a novas situações, eu aprendo coisas novas. Vamos colocar aqui, ó. Aprender e testar. Opa. Coisas novas. Quando eu aprendo coisas novas, eu saio da minha zona de conforto, o que eu estou fazendo? Eu estou me conectando com novas possibilidades que me dão friozinho na barriga, mas o cérebro, ele ama essas experiências. Por algum motivo, ele nos sabota. Por algum motivo, porque ele fica com medo da gente se expor, da gente passar vergonha, da gente se expor ao ridículo. E nem sempre vai ser uma situação de ridículo. Por exemplo, você tem filho, você que tem filho, imagina que você leva a criança num parquinho. Cara, as crianças estão se divertindo, ele quer ir lá brincar. E às vezes ele não vai brincar porque ele tá com vergonha de se conectar com as pessoas. Deu 2 minutinhos, ele vai e brinca, porque para ele é mais importante brincar do que ficar com vergonha. Os adultos não. Os adultos querem se divertir, querem conversar, mas os adultos não se expõem. E aqui eu vou falar sobre um elemento poderoso da comunicação com o adulto, que a gente vai trabalhar bastante ao longo da nossa mentoria, que chama andragogia. Mônica de Deus, o que é esse palavrão? A andragogia é a forma como os adultos aprendem. Então vamos lá, pedagogia. Peda, criança. Criança é uma caixinha vazia. O que você colocar, ela aceita. O que você falar, ela aceita. O adulto não. O adulto é uma caixinha cheia. A criança, quando você vai conversar com ela, ela tem muita dependência emocional e física.
ela vai ter que acatar o que você está falando, ela aceita sem crítica, ela não tem filtro. Tudo que você falar para a criança é verdade. Se você falar para a criança, salta, que você vai voar, ela vai saltar, ela não vai duvidar. Ela vai confiar porque a criança não tem filtro. O adulto sabe que se ele saltar, ele vai cair, exceto se ele tiver com paraquedas, né? Mas isso fica para uma outra história. Então, a criança, ela não questiona, ela aceita como verdade absoluta. Neste ponto, ela é muito, ela é muito acessível, ela permite acesso, dá acesso ao coração. Vou colocar assim que fica bem óbvio. E o adulto? Ah, o adulto. Então, Peda é adulto, André, vou colocar aqui Gogia, é aprendizado. Depois eu compartilho com vocês esse mapa. Então, assim, se o adulto, se a criança não questiona, o adulto questiona tudo. Ele questiona tudo. Para o adulto, o aprendizado tem que ser útil. Aprendizado tem que ser útil. Tem que ser de aplicação rápida. Tem que gerar resultado rápido. E tem que ser uma escolha dele. Ah, olha que coisa. O adulto não gosta de ordens. Vamos anotar aqui. O adulto é um dos princípios da andragogia. Vamos lá. Primeiro princípio, autodirigido. Autodirigido. O que isso quer dizer, Mônica? O adulto precisa fazer suas próprias escolhas. Você tem que proporcionar um ambiente de escolhas. Você tem que deixar ele contribuir. Ele tem que se sentir como fazendo parte. E aqui, gente, isso é poderoso para a comunicação. Sabendo que um dos princípios da andragogia é o adulto ser autodirigido, uma excelente técnica que você tem que usar em tudo, em negociação, call de venda, na sua mentoria, no seu curso, na sua palestra, na sua aula, no seu pitch de vendas, é dar a opção para o adulto escolher. Então, proporcionar escolhas. Mônica, me dá um exemplo simples de proporcionar escolhas? Alinhamento de expectativas. Expectativas. O que é isso, alinhamento de expectativas? É quando você fala para ele que o encontro de hoje, a palestra de hoje, a gente vai falar sobre comunicação intencional e magnética. Beleza. Mas, para vocês, meus alunos e alunas queridas, por que essa comunicação intencional e magnética é importante? Aí eu mostro para ele. Porque se você escolher fazer essa jornada junto comigo, você vai vender mais, você vai ter mais resultados, você vai se conectar com mais pessoas, você vai criar novas soluções. Então, aqui o alinhamento de expectativas, ele é muito legal. Uma coisa que eu gosto de usar bastante, uso de cards coloridos, com frases que podem ser fato, fake, que podem ser cases, amo usar cases, porque são ferramentas de comunicação para você potencializar a sua experiência. Então, por exemplo, eu tenho alunas aqui cuja habilidade delas está em criar o branding de marcas. E é muito interessante que essa pessoa, por exemplo, no papel dela de criar uma marca, ela quer pegar a essência das pessoas. Mas como que ela vai pegar essa essência? Simplesmente aperta um botãozinho e a essência sai? Não. Ela pode criar dinâmicas e experiências para que a pessoa, a partir da elaboração de frases curtas, ela deixe à mostra um pouquinho mais o seu sentimento. Por exemplo, eu tenho alunas aqui mentoradas, inclusive temos aqui prestigiando a nossa aula, que está sendo gravada hoje, em que ela trabalha com posicionamento das mulheres no quesito imagem, roupas, temperamento. O que você quer comunicar? Quais as cores? Ela não se fecha no limiar, ali no limite que a moda traz. Ela expande o olhar.
Ah, por exemplo, ela falou: eu não estou usando essa cor, não é a cor da minha paleta. Porém, é uma cor que está transmitindo força, que está transmitindo credibilidade, que está transmitindo elegância. Então, veja, ela não se limitou ao que disseram para ela que não dá para fazer. Ela exponencializou a escolha dela. Ela foi intencional. Então, esse é o segredo. Se eu já sei que eu vou me conectar com as pessoas, eu preciso criar situações para que essa experiência seja melhor. Então, o que que ela pode fazer? Ela pode usar cartões coloridos. Eu sempre vou recomendar o uso das Hum. cores. Por quê? Porque os adultos, vou colocar aqui, ó. Adultos são crianças em corpos grandes. Eles amam brincar, amam, a gente ama se divertir, a gente ama um ambiente mais lúdico. E as cores, cartões coloridos, paredes coloridas. Claro, para posicionamento no seu Instagram, talvez não seja a melhor estratégia você colocar um feed todo colorido, a não ser que você faça ali com algum especialista que te traga essa leveza. Mas para dinâmicas da sua comunicação, para abertura da sua palestra, para abertura da sua reunião, você pode criar ambientes e às vezes de uma forma muito simples, com meia dúzia de cartõezinhos coloridos. Depois eu posso até mostrar para vocês alguns cartões que eu... Ah, deixa eu já mostrar agora, que eu uso bastante na minha mentoria presencial. Por quê? Porque os cartões coloridos, eles vão ajudar com que eu use uma criatividade que está em mim, mas se eu desperto no outro uma experiência. Ó, por exemplo, isso daqui é um material que eu uso na minha imersão presencial. Aqui. Então, tanto na presencial quanto online. O que que eu faço? Eu trago frases de pessoas famosas, e obviamente que eu não ponho as frases aleatórias, eu escolho previamente essas frases que de alguma forma se conectem com o assunto da minha aula. E aí eu faço um convite às pessoas. E você, para vocês, alunos que estão aqui assistindo essa aula ao vivo, qual dessas 8 frases que estão aparecendo aqui na nossa tela, ela mais está conectando, deixa eu esconder as outras aqui, ó, mais está conectando com você. Escolhe uma frase. E aí, quando eu falo para a pessoa, escolhe uma frase, eu estou usando a abordagem andragógica, porque o adulto gosta de escolher. Mas, gente, eu escolhi as frases antes. Percebe? Percebe Sim. como eu estou conduzindo e comunicação é condução? Nossa, tô até arrepiada de falar isso. Quando eu estou na venda, na negociação, quando eu estou me posicionando, eu estou conduzindo as pessoas. Mas se eu sei que para o adulto ele gosta de fazer escolhas, como eu sutilmente vou conduzi-lo, porque isso não é manipulação, eu estou usando uma ferramenta com abordagem andragógica. O que que é isso, Mônica? É uma abordagem centrada no adulto, como o adulto aprende, como o adulto se conecta. Depois eu vou compartilhar com vocês nos materiais complementares dessas aulas um texto falando um pouquinho mais sobre andragogia e muito provavelmente eu vou gravar uma aula só falando sobre andragogia. Deixa eu só dar um spoiler para vocês agora.